Marrone da Silva Liberato, de 23 anos, é o novo atacante do Fluminense. O jogador que assina um contrato de empréstimo com o Fluminense junto ao Midtjylland da Dinamarca até a metade do ano que vem, será jogador do Fluminense, pelo menos nesse período. Chega para compor o elenco do Fluminense para essa temporada de 2022 e até o junho de 2023 será também participante do elenco, se Deus quiser, até lá, formado por Fernando Diniz. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e esse daqui é um quadro já bem tradicional aqui do Raiz Tricolor, que é o Raio X. Raio-X de Marrone. Preciso deixar claro um ponto aqui. Gabriel, vai ter raio-x de Alan também? Não. Alan ficou 7 anos na China, 6 anos na China, se eu não me engano, mais 5 anos jogando na Áustria e, obviamente, eu só traria aqui pessoas que não teriam o mínimo conhecimento sobre futebol austríaco e chinês, então ficaria extremamente complicado, por isso não vai ter raio-x sobre Alan, beleza? Peço desculpas aí, mas se tornou impossível. Mas sobre Marrone tem, vamos falar sobre Marrone. Bem, Marrone, a carreira dele começa, lembrando, Marrone tem 23 anos, é 9'9", né? Faz aniversário em fevereiro. Ele se destacou num campeonato de várzea, lá em Volta Redonda, um campeonato até que ele jogou com... É um time de família, lá no lugar lá, no campeonato na várzea que ele joga. Ele tem um primo jogador, o pai dele joga também, o irmão é goleiro e tal, tem a família ali, joga nesse time. Ele acabou se destacando nesses campeonatos, ainda com 15, 16 anos, chegou a ter uma passagem pelo Cruzeiro, mas foi parar mesmo no Vasco. E no Vasco, o grande destaque do jogador veio em 2018, jogando pela base do Vasco. Fez um Carioca Sub-20 muito forte, chegou a jogar Copinha também, mas fez principalmente o Carioca e o Brasileiro Sub-20 muito bem, fez 10 gols pelo Sub-20 do Vasco naquela temporada e subiu para o time profissional já no finalzinho do ano. E é disso que a gente vai falar, né? Subiu profissional com 19 anos, teve estreia e etc. E a gente já começa colocando vídeo aqui, na verdade, pra gente poder falar. Eu vou trazer você sabe, né? Vasco, vocês já sabem que eu trago sempre, Roberto Júnior, famoso Juninho. Juninho do canal Machão da Gama, que é jornalista, enfim. Ele mandou, não foi uma participação em vídeo dessa vez, foi uma participação em áudio, mas tá valendo, né? Vambora. Juninho vai falar aí com a gente sobre Marrone, nova contratação do Fluminense. Fala, Gabriel, tudo bem, cara? Um prazer participar aqui no canal. Primeiro de tudo, perdão, né, por estar mandando um áudio, combinado era mandar um vídeo, mas eu sei que você vai entender, afinal de contas, você também é criador de conteúdo e você também, assim como eu, é bastante esquecido. Sou, confesso, muito. E enrolado também. Enfim, perdão pelo ruído, eu tô na rua nesse momento, mas vamos falar um pouquinho aqui de Marrone, né? Nova contratação do Fluminense. Fluminense que agora tem uma dupla de ataque aí, ex-Vasco, né? Germancano e Marrone. E eu sei que a torcida tricolor deve estar curiosa para saber como foi essa dupla no Vasco, né? Os dois juntos no Vasco. E assim, para te falar a verdade, eu tive até que dar uma pesquisada antes, porque eu praticamente não lembrava dos dois jogando junto. Mas eles acabaram jogando juntos sim ali no Campeonato Carioca, né? De 2020. Antes da pandemia e tudo parar. Que aí logo durante a pandemia o Marrone foi vendido pro Atlético Mineiro. Pera aí que eu acabei mudando a foto aqui do nada, mas é o Juninho que vai continuar falando, tá? Só pra poder avisar, o Juninho vai continuar falando. Muita gente se referiu, né, à questão de Marrone e de Cano jogando junto, principalmente por causa dessa foto aí, ó. Essa foto aí é a responsável pela galera achar que Marrone e Cano jogaram juntos, ó. Aí, ó, um outro ângulo dessa foto aí, né? Mas não, realmente não acontece. Tanto os vascaínos nem têm muita memória disso. São contemporâneos, mas não existe muito essa memória aí dos dois jogando juntos, não. Isso vai acontecer no Fluminense agora. Antes da pandemia voltando, e tudo parar. Que aí logo durante a pandemia o Marrone foi vendido pro Atlético Mineiro. Então assim, a gente não viu muito Germancano e Marrone juntos. Ao contrário do Germancano, o Marrone não deixou muita saudade no Vasco, né? É claro que se estivesse no Vasco hoje em dia, seria titular do time, bem provavelmente, até porque é um atacante de lado de campo, é uma posição carente hoje no Vasco. Mas no Vasco ele
E também porque, vamos ser sinceros, que o elenco do Vasco é montado pra jogar Série B, né? Então, Marrone seria titular facilmente em outro... No elenco do ano retrasado do Fluminense, ele seria 10, sei lá, né? Tô jogando aqui um ano aleatório. Até porque um atacante de lado de campo é uma posição carente hoje no Vasco. Mas no Vasco ele nunca conseguiu, assim, ser aquele jogador que todo mundo esperava, né? Que ele surge da base como uma grande promessa, começa bem no profissional e depois começa a oscilar bastante, o que é normal também para um garoto, né? Que está começando a sua vida profissional. Mas no Vasco, como vive numa eterna crise nos últimos anos, essa crise se intensificou bastante, né? A paciência acaba sendo curta com os jogadores que sobem da base. E eu sempre falo isso sobre o Fluminense, valorizar a base é inclusive saber que tem momento que não é pro cara da base jogar, ou é inclusive, é não queimar jogador. Me dá total impressão de que Marrone foi um jogador que foi queimado no Vasco com muita força, né? Porque é aquele cara que sobe, joga bem, aí quando ele começa a oscilar, ele tem que resolver. É ele que tem que salvar o Vasco do rebaixamento. E aí, no final das contas, o cara não salva, porque ele tem 19 anos, tem 20 anos, acabou de subir e acaba sendo queimado, né? E o Marrone também foi um pouco vítima disso. No final das contas, ele foi vendido ali para o Atlético Mineiro, uma venda que alguns acharam um valor bom, outros acharam que não, que o jogador ia se valorizar e depois o Galo arrumaria muito dinheiro em cima dele, que acabou não acontecendo também. Mas, resumindo aqui, eu acho o Marrone uma boa contratação, acho que ele pode ajudar muito o Fluminense. Acho que a torcida do Fluminense não pode esperar dele um matador, um atacante que vai fazer gols, não é a característica dele isso, é um jogador mais de lado de campo, mas vai ser útil ao Fluminense, na minha opinião. E é isso, acho que um pequeno resumo aí sobre o Marrone. E mais uma vez, né? Marrone e Cano juntos no Vasco a gente viu bem pouco. Poderia ter visto um pouquinho mais, que talvez desse certo, né? Talvez agora no Flu eles tenham mais oportunidades de atuarem juntos. Um abraço, Gabriel, prazer, tamo junto. Valeu, Juninho. Fala, deixa eu dar pausa aqui, senão vai repetir. Bem, pontos principais aí, né? Ele falou sobre não fazer gols, eu vou tocar nesse ponto já. Mas uma matéria do GE, lá de 2018, fala um pouco... Perdão, de 2020, fala um pouco sobre Marrone e sobre posição. Isso é uma grande incógnita. Marrone tá vindo pra jogar onde no Fluminense? Você sabe disso? É na ponta? Ele é canhoto. E tem um trechinho em que diz aqui: seu melhor rendimento na base foi atuando pela direita do ataque. Canhoto tinha como a principal jogada o corte pra dentro e a finalização. É a famosa jogada do Caio Paulista, né? Ganha no corpo, corta pra esquerda e bate pra fora. Mas no caso dele a finalização até entrava. Era o famoso pontinha clássico, jogando na base isso. Porém, na mesma matéria, é perguntado ao Marrone, profissional, e ele fala que prefere jogar do lado esquerdo. Apesar de ser canhoto, jogar do lado esquerdo. Bem, antes de falar, pra gente poder passar, né, para os outros pontos e etc., a gente precisa falar com o João Almirante, que foi o cara que apareceu ali na outra foto, né? Enfim, e é a outra opinião sobre Marrone no Vasco. Quis trazer duas opiniões sobre Marrone no Vasco, principalmente para que a gente tivesse uma noção desse início dele, porque eu acho que a passagem mais emblemática é a do Vasco mesmo. Depois a gente comenta um pouquinho do Atlético Mineiro. Vamos ver o João Almirante agora falando sobre ele. Fala, rapaziada aí do Raiz Tricolor, João Almirante aqui para falar um pouquinho sobre Marrone. Marrone, que é cria do Vasco, na verdade uma cria do Volta Redonda, mas veio ainda em categoria de base para o Vasco, surgiu profissionalmente em 2018, ali no time do Alberto Valentim. Lembro de um gol importante, acho que foi o único gol que ele marcou na temporada de 2018, uma temporada em que ele jogou pouco, né? Tava aparecendo ali no time profissional do Vasco, que foi contra o Bahia, um jogo em São Januário. Pode botar esse gol aí na edição aí, gol do Marrone contra o Bahia de cabeça. Aí, ó, primeiro gol dele contra o Bahia. Na verdade, primeiro gol como profissional, você vê ele jogando mais como ponta que vai pra área, ou centroavante, enfim. Você vê que não tinha ali a posição completamente definida. Ele tá beliscando ali na área a bola, mas tem um camisa 9 ali embaixo. Enfim, ou é o ponta chegando no segundo pau, ou era o centroavante, mas ganhando no alto pra cabecear. Primeiro gol dele como profissional, é um gol muito importante, um gol salvador pro Vasco ali, né? E você vê a indisciplina aí, tirou a camisa. Vamos voltar pro João Almirante agora, vamos continuar ouvindo o João Almirante. Marrone, que não se notabilizou por ser um goleador aí com a sequência da sua carreira. Não sei como é que foi a passagem dele no Galo, como é que foi lá na Dinamarca, pelo jeito não emplacou tanto, mas é um jogador muito jovem, né? E assim,
a minha análise é um pouco prejudicada, porque eu não sei que Marrone está chegando aí no Fluminense, eu sei apenas o Marrone que estava surgindo ali no Vasco, ainda verde, ainda precisando naturalmente evoluir em vários aspectos. Um que eu apontaria de cara é finalização, né? O Marrone nunca foi um grande finalizador, acho que é um aspecto do jogo que ele precisa evoluir bastante, precisava evoluir, não sei como é que é nesse atual momento. Agora, o que eu posso dizer do Marrone de positivo? É um jogador que tem alguns atributos físicos interessantes, né? Ele tem uma boa altura, ele tem uma boa impulsão, tem velocidade, tem uma perna comprida pra caramba, tem uma passada larga assim, e é um jogador que se dedica muito, né, taticamente. Ele é aquele pontinha que volta pra marcar, que enche o saco, que dá trabalho, enfim, um cara muito dedicado nesse aspecto, pelo menos era quando surgiu aqui no Vasco. Diniz adora isso, né? Fernando Diniz se dedicar em campo. E detalhe, eu vi muito isso no Galo também, ele sendo muito elogiado disso no Galo também, tá? Então é um cara que ajuda muito o time, que pode ser muito útil. Tecnicamente, não é um jogador dos mais refinados, assim, de grandes dribles, grandes habilidades, né? Mas é um cara que tem ali uma velocidade, um tapa na frente, assim, uma arrancada interessante. Mas, repito, precisava evoluir em vários aspectos quando surgiu aqui. Tomada de decisão, precisava evoluir muito em finalização, né? Era uma coisa que a mim, pelo menos, me deixava muito irritado, era a finalização do Marrone. Que é o normal da maioria dos jogadores que surgem da base, né? Tomada de decisão enfim, esse jogo completo ali do profissional que é tudo novo pra eles, né? Tinha também uma discussão na época se ele podia ser centroavante ou ponta, de que forma que ele jogaria melhor. Ele jogou alguns jogos como centroavante, foi até bem, lembro de um jogo no Beira-Rio que ele faz um gol, naquele 4-4 contra o Flamengo, Marrone também faz um gol atuando como centroavante, então ele tem essa polivalência, apesar de eu Diniz adora isso também. preferir ele na ponta, né? Porque ele, como centroavante, não é um grande finalizador, não era pelo menos, e na ponta ele é um cara que pode ajudar nesse trabalho tático, né? Ser aquele cara útil mesmo, às vezes não tão brilhante, mas que ajuda bastante, pode participar ali de uma rotação do plantel. Eu não acho que Marrone chega como titular absoluto do Fluminense, em princípio não, mas é um jogador que pode ajudar sim, que pode ter a sua utilidade. E repito, é um jogador jovem, né, que precisa evoluir. Agora é aguardar para ver como ele vai jogar aí no Fluminense. Não vou fazer nenhuma previsão não, a última que eu fiz do Chapolin deu muito errado, né? Mas é isso, amigo, Chapolin abraço é o cano. aí, e se contratar algum outro cria da colina, algum outro jogador que tem passagem no Vasco, estarei satisfeito aqui em dar meu parecer sobre o atleta. Abraço. Valeu, Almirante, valeu. E bem, né? João Almirante eu já comentei alguma coisa ali dentro do que ele ia falando. Como eu falei já também, Marrone caiu um pouco o rendimento, na hora que oscilou, tava em baixa, vem a pandemia, o Vasco vende ele, também ali naquele desespero, que a gente sabe como é que funciona muito bem também, vende por 20 milhões de reais, no início ali, no meio de 2020, em junho de 2020 foi vendido pro Atlético Mineiro. E aí a gente fala sobre o Galo agora, né? Bem, falando sobre o Galo, no Atlético Mineiro ele começou a ter muito bem. Só que perdeu a vaga. Era o Sampaoli que tava por lá, ele começou até jogando de centroavante, tinha o Keno e o Savarino jogando pelas pontas, só que depois ele começa a disputar a posição com o Keno, porque o Eduardo Sacha vira titular. Aí, meu amigo, complicou um pouquinho pro cidadão, tá? Complicou um pouquinho pra ele, e a gente vai ouvir o Beto Guerra, que é, enfim, da Web Rádio Galo, né, pra trazer opinião sobre o Marrone. Ele tá aqui e tá em áudio e tá em vídeo também, né? Tá aí os dois. Os vascaínos que estão com medo de mostrar cara, né? Tipo, Série B e tal, alguma coisa assim. Vambora, vamos ouvir o Beto sobre a passagem de Marrone no Atlético Mineiro. Fala, meu amigo Gabriel Amaral, aqui é Beto Guerra da Web Rádio Galo. Bora falar sobre Marrone. Teve uma passagem aqui pelo Atlético, veio com o Sampaoli e, na verdade, ele veio com o Sampaoli para jogar como um falso 9. Não era nem pela ponta esquerda, onde ele rendeu mais no Vasco. E no Atlético, como um falso 9, ele não deu tão certo. Não tinha tantas oportunidades assim também com o Sampaoli. Entrava nos jogos e tudo, né? Fez alguns gols. Mas ele não é um falso 9. Pode até fazer a função, ajudar, mas não é a dele, né? Agora, quando ele jogou pela ponta esquerda, principalmente no ano seguinte, o Sampaoli deixou o Atlético,
chegou o Cuca, mas antes do Cuca chegar no Atlético, o Lucas Gonçalves, né, que é ali da parte técnica do Atlético, da comissão fixa, ele pôs o Marrone para jogar alguns jogos no Mineiro na ponta esquerda, ele começou muito bem. Só que aí o Cuca chegou, o Keno também voltou, e aí ele perdeu as oportunidades. Mas eu acho que o Marrone no Atlético, a grande questão é essa, ele não ganhou tantas oportunidades assim na sua melhor posição. Ele tem sim uma boa velocidade, um bom drible. Eu lembro que no início do ano passado, ele fazendo boas jogadas, o torcedor até dizendo que ele poderia ajudar, não ser titular porque o Keno realmente estava voando, mas ele poderia ajudar bastante tudo e acabou sendo negociado. Eu critiquei muito pelos valores, pela forma da negociação, acho que ele poderia ajudar o Atlético, mas de qualquer forma ele também teve alguns problemas aqui com relação à balada. Na verdade, foi mais uma vez que foi pego ele, né? A loucura deu um enquadro nele e no Dylan Borreiro e tudo, ele fica até meio acuado ali no vídeo. Mas assim, foi mais isso, não era um jogador ruim de grupo, né, com muitos problemas extracampo, até que não, parece o que dizem, né, que gostava ali de uma balada e tal, mas também não era muito utilizado, talvez já tinha meio que chutado balde também, pode ser, muito novo, né, mas assim, não tenho o que falar de ruim, né, eu acho que é um jogador bom, que agregou, poderia ter agregado mais, poderia ter jogado mais, sim, não deixou saudades também, né, não morro de saudades pelo Marrone, volta Marrone, nada disso, mas eu acho que ficou também o sentimento que ele tem sim qualidade e tinha qualidade para mostrar aqui no Galo, mas não conseguiu. Quem sabe aí no Fluminense, tá bom, irmão? Tamo junto, um grande abraço, valeu! Valeu, Beto. Eu já vou aproveitar para emendar aqui mostrando o vídeo, é claro, que o Beto falou, né? Assim, porque depois a gente já vai direto. É o vídeo da Galoucura dando um tranco no Marrone que tava numa balada. Vamos ver esse vídeo aí, porque se você não viu até hoje, meu amigo, é Silvio Santos aqui. Quem não viu, vai ver. E quem já viu, vai ver de novo, porque merece ser visto esse vídeo. Esse é o vídeo. Ouça e repare o Marrone, tá? Repare nos detalhes, fica olhando pro Marrone. Não, já peguei já, mano. Não, já pegou, já. Você é dono do... Você pegou, mano? E o time? Você é dono do time daqui, naipe, irmão. Você tá ficando doido, irmão? O time disputando o brasileiro aí, o que é que foi, irmão? O que tá pegando alguma coisa aí? Tá pegando alguma coisa? Pra mim tava pegando, hein? Tá ligado? Tá tirando, mano. Você tá tirando, nossa. Não, vem cá, não, mas deixa eu te falar, irmão. Deixa eu te falar, espera aí. Não, espera aí, irmão. Sai fora aqui, meu irmão. Sai fora, senhor. Mete o pé de desgraça. Mete o pé de desgraça. Se você não percebeu, perceba aqui agora. Pra começar, que a primeira coisa que o Marrone fala é: eu já peguei já. Como se fosse, né, um grande argumento. E a hora que o irmão dele chega, fica parado, fica olhando, olha o que o Marrone faz no meio da confusão. A cerveja tá ali e ele tenta simplesmente pegar a cerveja. Pra dar uma golada, sei lá, fazer o quê. Olha só isso daqui. O que tá pegando alguma coisa aí? Meu irmão. Pra mim tava pegando, hein? Ele ia pegar o copo de cerveja assim, completamente desligado. Isso aí é um episódio, obviamente, triste de todas as formas possíveis. Depois ele até ironizou, chamou de otário um desses torcedores que estavam aí. Enfim, uma polêmica gigantesca. Mas é talvez o caso mais famoso da carreira de Marrone, que marcou, querendo ou não, marcou a carreira dele, né? Mas assim, falando de Marrone de bola, né, pelo que o Beto falou, o Sampaoli é aleatoriedade, né? Não tem muito o que a gente comentar. Ele jogou aquele ano, isso aí é 2020, inclusive aquele ano que o Galo investe, acaba terminando em terceiro. Ele chegou jogando de falso 9, depois é que foi jogar pela esquerda, né, em 2021, e foi justamente quando ele rendeu, só que ele não recebeu muitas chances porque o elenco do Galo era muito bom. Isso é um fato, né, ainda mais quando melhorou pra 2021. Já mostrei o vídeo que o Beto falou. Na penúltima rodada, eu vou deixar até rodando aí, sem som, na penúltima rodada, ele fez esse gol aí contra o Sport lá na Ilha do Retiro, que deu a garantia ao Atlético Mineiro. Tinha um time montado pra ser campeão, e foi aquele ano em que ninguém queria ser campeão, né? O campeonato acaba em 2021, mas é de 2020. Esse aí, ó, é o Marrone. Ele foi o autor do gol que deu, na penúltima rodada, a garantia ao Atlético Mineiro da vaga direta na Libertadores, né? Ele acaba cortando e fazendo gol de perna direita. E jogando pelo lado esquerdo, né? Mais uma vez jogando pelo lado esquerdo, que foi justamente aonde ele se destacou.
Em 2021, como eu falei, o Galo melhorou o elenco e ele melhorou rendendo pela esquerda no Campeonato Mineiro. Mas aí, óbvio, chega Hulk, já tem o Keno voando, você já tem ali não só o Savarino, mas já passa a ter mais opções. Ele ainda se lesionou ali no meio do ano, teve um problema no joelho. Foi vendido por 3 milhões de euros à vista. Na verdade, a venda do Atlético pro Midtjylland, quando surge a proposta, tem que lembrar o seguinte: quem efetua a quantia para poder pagar a compra de Marrone do Vasco é o Rubens Menin. E a gente sabe, investidor bota dinheiro e quer tirar o dinheiro. Quando chega a proposta do Midtjylland, com esses valores que eu vou falar, o Atlético vende o jogador, né? 3 milhões de euros, pá, à vista, no Pix ali, 3 milhões de euros. Mais 1 milhão de euros no final da primeira temporada. Então era garantido que agora, né, em julho de 2022, o Galo receberia mais 1 milhão de euros. Então 4 milhões e meio. Mais 1 milhão de euros de bônus caso ele jogasse 50% dos jogos da temporada. Ou seja, nessa temporada, se ele jogar 50% dos jogos, pá, 1 milhão de euros na conta do Galo. Na próxima, pá. Na terceira, pá. Na quarta, não. Só ia até a terceira só. Então a venda podia bater 7 milhões e meio de euros, ser até maior do que a de Luiz Henrique, com esses bônus aí. A de Luiz Henrique sem os bônus, enfim, né, chegaria perto da de Luiz Henrique. Você vê que a venda é até boa, mas não é tão boa assim, né? Mas ele vai lá pra Dinamarca e eu não vou nem apresentar ele na Dinamarca, não. Vou pedir pra ele se apresentar pra vocês, beleza? Fala aí, Marrone. Quem é você? Olá, my name is Marrone. Pronto. Olá, my name is Marrone. A gente percebeu que em inglês ele não trabalhou muito forte mesmo no inglês, mas Marrone vai pra Dinamarca aparentemente pra aprender inglês mesmo, né? Ele praticamente não jogou. Ele foi preterido como centroavante durante boa parte pelo Júnior Brumado, que saiu do Bahia, e jogou por lá, fez acho que 10 gols na temporada passada. Na virada do ano, o Midtjylland chegou a negociar Marrone com o Internacional, tava tudo certo, 4 milhões de euros o Inter ia pagar pelo jogador, isso agora em janeiro desse ano, só que a guerra da Rússia com a Ucrânia fez a direção do Inter travar o negócio e recuar, porque eles não iam receber o dinheiro de Yuri Alberto, que foi vendido pro Zenit, corria o risco e tal, e acabaram voltando, e teve uma pressão muito grande da torcida também por um negócio de 4 milhões de euros por Marrone. E aí, assim, enfim, talvez até para não ficar pagando esse 1 milhão de euros ao Galo e nem não ficar utilizando, foi emprestado ao Fluminense, com o Fluminense pagando 400 mil euros por esse empréstimo, dá cerca de 2 milhões de reais. Se o Fluminense quiser comprar o jogador, tem uma opção de compra definida ali de que se ele der 4 milhões e meio de euros, que é o que o Midtjylland pagou ao Galo pelo jogador, o Fluminense obrigatoriamente leva Marrone. Bem, confesso que assim, eu sempre olhei pra Marrone com a cara de preguiça. Pra mim ele exala preguiça, assim, fisicamente, né? Cara, um Marcos Paulo meio canhoto, aquele jogador que vai voar na base porque tem qualidade, mas no profissional ele não vai se criar muito. Essa pesquisa pra esse vídeo aqui, as opiniões mudaram um pouquinho o meu pensamento, que mostrou um jogador bem solidário, vendo vários vídeos também que eu não botei todos aqui, bem solidário dentro de campo. Solidário no sentido de volta pra marcar, cobre bem espaço, acompanha, é o ponta que acompanha o lateral, e querendo ou não, pra jogar com o Fernando Diniz, precisa ser assim. Só que ele tem uma chance muito grande, uma propensão muito grande a assumir, a ter baixas. Talvez o psicológico seja muito afetado, e nisso o Fernando Diniz pode ajudar muito ou atrapalhar de vez. Falando de bola, qualidade, eu vejo Marrone como um jogador que chega pra compor elenco. É pra reforçar o elenco, não pra reforçar o time titular. Reforça indiretamente, obviamente. Ele não vai precisar, chegando no meio do ano, de uma adaptação tão longa quanto foi a de John Arias, que veio de fora do Brasil e, obviamente, né, sem nunca ter jogado ali longe, né, da família, teve uma adaptação pior e tal, ainda teve mais essa questão, porque ele já é brasileiro e ficou só um ano lá na Dinamarca e ainda não rendeu muito bem por lá. Então ele já tá querendo voltar um tempo, basta ver essa negociação com o Internacional. Então, e a chegada dele vai dar tranquilidade para Matheus Martins não precisar ser a solução na ponta.
Vamos lembrar aqui o que eu falei no início do vídeo. Lembra o problema de Marrone quando subiu? E é o problema de todos os garotos quando sobem e ficam ali pelo menos uma temporada inteira no time, que é, sobe, se não estourar de cara ali, mas vai jogando bem e vai oscilar, e vai ter uma fase ruim. O problema é quando você não tem um Marrone no time, uma adição ali de jogadores de 25, 26, 30 anos, pra poder revezar, botar o moleque no banco, segurar um cadinho, dar uns conselhos, enfim, poder dar tranquilidade pra não queimar esse garoto. Matheus Martins, por exemplo, subiu, não subiu muito bem, tá na melhor fase agora. Vai oscilar até o final do ano. Se Matheus Martins continuar jogando muito bem até o final do ano, é espetacular. Mas é exceção que acontece isso. E a presença de Marrone ali vai dar tranquilidade para que o Matheus Martins não precise ser o jogador a resolver. Tenha um jogador para jogar ali junto com ele na mesma posição para ir desenvolvendo. E dá também possibilidades. Marrone é canhoto que joga pela esquerda. Você tem o Matheus Martins sendo destro, jogando pela direita, pelo meio, também caindo. O Fernando Diniz tem utilizado como segundo atacante, caindo dos dois lados. É interessante assim dentro de campo, justamente para poder compor o elenco, reforçar o elenco, que faz diferença no Brasileirão. Agora, pensando na contratação como um todo, a contratação por empréstimo ela é até boa, eu acho o valor elevado, 400 mil euros, 2 milhões de reais, quase 2 milhões e 200 mil reais, é praticamente o que a gente pagou em Michel Araújo em definitivo, um jogador que era mais ou menos da mesma idade que Marrone. Então, assim, querendo ou não, é um valor alto por um empréstimo. Isso ninguém discute. Só que, assim, eu achei interessante a forma como ficou, porque se ele render muito, ele volta pro Midland. Ele não jogou no Midland. E se ele voltar pra lá e jogar, o Midland tem que pagar mais ainda pro Atlético Mineiro. É do interesse das duas partes que esse casamento não volte. Nem o Marrone quer voltar pra Dinamarca e nem o time da Dinamarca quer voltar pra utilizá-lo se ele não for pra ser o craque do time. Então, assim, provavelmente o Marrone vai fazer nessa volta um showzinho ali que a gente já viu várias vezes acontecendo com a gente, inclusive, pra poder não voltar e, de repente, essa negociação sair por 2 milhões de euros, 1,5 milhão de euros, bota bônus lá se ele for artilheiro de Copa do Mundo, faz igual o Bet fez com a gente com o Luiz Henrique e tenta fazer uma negociação um pouco melhor. Se ele não render, a gente só pagou pelo empréstimo. Então, pelo menos, seria um custo um pouco menor aí para um erro de contratação. Não acho, repetindo, tá? Não acho uma contratação para ser titular. Acho um investimento com certo nível de risco considerável por esse valor de mais de 2 milhões de reais, mas acho que é interessante a adição no time. Se Marrone render o esperado, vai ser uma boa contratação. Tem contratações que se o cara render o esperado, não é. Por exemplo, a de Cris Silva. A Cris Silva tem rendido o esperado dele. Disputado posição, mas o valor foi alto. No caso de Marrone, se ele rendeu o esperado, que é fazer boas partidas, mas sendo um titular adjunto ali, dando consistência a esse elenco do Fluminense, vai ser uma adição interessante num ano que a gente espera, sim, brigar pelas primeiras 5, 4 posições no Campeonato Brasileiro. Espero interesse, espero menos balada, e esse elenco não é de balada, isso é algo interessante também. A adição de Marrone dentro do elenco do Fluminense, que já é um elenco muito fechado, mas muito restrito ali de família, sem muita festinha, também pode fazer bem para ele e para o Fluminense. Esse foi o vídeo sobre Marrone. Você gostou desse vídeo? Deixa o like aqui embaixo. Tô gravando esse vídeo um pouquinho antes, lançando um pouquinho depois, ali por volta provavelmente da quinta-feira, mas você com certeza vai ter um tempinho legal pra poder assistir este vídeo. Até a próxima. Não esquece do like, hein? Dá o like aqui embaixo pra dar moral. Até a próxima. Valeu.